E aí pessoal, continuando a nossa série aqui no canal. Hoje a gente vai falar da defesa Grunfeld, que acontece no tabuleiro depois do lance D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, e aqui as pretas jogam com D5. Então a ideia da defesa Grunfeld é o seguinte, né? As pretas lutam pelo centro de uma maneira indireta, e aí a linha principal sai C por D5, cavalo por D5. Mostrando a linha principal vai ficar bem claro que as pretas querem, né? Então E4, cavalo por, peão por. Então as pretas cederam o centro para as brancas. Então as brancas têm total e completo controle do centro. Mas a ideia das pretas vai ser o seguinte: o bispo vai vir para G7. E aí, junto com o bispo de G7, as pretas vão jogar com C5, dama 5, cavalo C6, bispo G4, roque, colocar as torres no centro, né? No geral, fazer um geralzão seria isso, né? Então as pretas vão aumentar a pressão no centro com o lance com o bispo G7, C5 e cavalo C6, tá? Então elas cedem o centro para poder atacar ele depois, que é uma estratégia que a gente já viu em várias outras aberturas, né? Então faz todo sentido aqui, né? As brancas têm algumas opções disponíveis aqui, mas eu vou mostrar as duas mais populares. A primeira delas é o lance bispo C4, né? Desenvolvendo uma peça, que é a variante clássica até, C5 e aqui cavalo E2. Se as brancas jogam com cavalo F3, só para ilustrar a diferença entre cavalo E2 e cavalo F3, então o cavalo F3 entra no plano das pretas aqui. Porque, por exemplo, depois de roque, bispo G4, né? As pretas desenvolvem uma peça, atacam o cavalo de F3 e o cavalo de F3 defende o centro das brancas, né? Uma peça importante para manter o centro das brancas unido. Então essa é uma troca ou um lance muito importante para a posição das pretas. Então a ideia do lance cavalo E2 é poder responder bispo G4 com F3, que é um lance que evita a troca e mantém o peão de E4 apoiado. Então o cavalo C6 aumentando a pressão em cima do centro. Bispo E3, então mantendo a pressão de manter o centro. Roque. E aqui, de novo, as pretas têm várias opções, né? Bispo G4 é uma ideia possível, e depois de F3, bispo D7. E aí o argumento das pretas vai ser que, bom, isso aqui pode ser um pouco fraco, pode enfraquecer um pouco, né? Então as pretas podem jogar com E6. E outro ponto importante é que as pretas têm uma maioria na ala da dama, né? E elas podem acabar usando essa maioria para ganhar mais espaço ali. Outra opção possível é o lance cavalo A5, né? E aí as brancas podem jogar com o bispo D3. E aí, por exemplo, o bispo E6 pode ser um lance possível, ou melhor ainda, bispo D7, eu acho. Bispo E6 não é tão bom, aparentemente. Bispo D3. Bispo D7. Não, C por, peão por e bispo E6 agora, né? A linha principal, exato. Porque na Grunfeld a casa de C4 é uma casa muito, muito importante. Então as pretas já podem acabar levando uma peça para C4 e assim tentar criar contra-jogo em cima do centro das brancas, né? Bom, outra opção que as brancas têm é ganhar um peão com o bispo para F7, que é chamada de variante de Sevilha, pelo fato dessa variante ter sido jogada no Mundial de 86 do Karpov contra o Kasparov, que foi em Sevilha, né? Então, torre por F por G4. E aí tem uma teoria aí, discussão se a posição, os vários lados defendendo um lado, o outro defendendo o outro, né? Enfim. Outra opção possível para as pretas é o lance dama C7, né? Colocando a dama aqui na cara do bispo e preparando o lance torre D8 para aumentar a pressão em cima do peão de D4. Então, por exemplo, torre C1, torre D8. Né? E aí vem mais quilos e quilos de teoria, mas aqui o objetivo do vídeo é só ilustrar algumas ideias simples. Ideias gerais, né? E aí a outra opção principal aqui é jogar com bispo E3. E depois de C5 jogar com dama D2. Que é uma variante que o Kramnik usou bastante, assim. Principalmente eles usam também contra o Kasparov aqui. Então a ideia é que depois de roque, por exemplo, torre C1. E a ideia é esvaziar todas as peças dessa diagonal, né? E assim não vai ter mais nenhum tema em cima do bispo. Então o bispo não vai conseguir aproveitar nenhuma peça caindo aqui em B2 ou em A1 e tal. E aí tentar manter o centro, né? Com lances como cavalo F3, bispo E2 e roque.
Uma coisa importante é que as pretas devem tomar cuidado aqui, caso ela jogue Grunfeld, por exemplo, se as brancas jogam com o cavalo F3, aí as pretas jogam com o D5 aqui. Peão por, e aí as pretas, na verdade as pretas só devem jogar D5 aqui, na maioria dos casos, quando o cavalo das brancas estiver em C3. Porque se D5, peão por, cavalo por D5, as brancas podem jogar E4, cavalo B6 e agora cavalo C3. E aí qual seria a diferença, né? As brancas têm o centro ideal de peões, tem peças no tabuleiro e o cavalo de B6 ficou mal colocado, né? Então por isso as pretas vão acabar ficando um pouco mais apertadas aqui. Então é importante fazer essa troca aqui para dar uma aliviada na falta de espaço. Por isso é importante o cavalo estar em C3 ali, né? Tanto que tem uma ideia aqui para as brancas que é o lance cavalo A4. Justamente para evitar a troca em C3, né? E preparar o lance E4 no próximo. As brancas não são obrigadas a jogar C por D5, podem jogar com o cavalo F3 aqui também. E aí bispo G7, dama B3 é a variante russa, aumentando a pressão em cima do peão de D5. As pretas devem tomar em C4, dama por C4, roque. E aí E4, né? Criando o centro de peões ideal. Então as pretas precisam agir rápido, né? Elas não podem adiar o contra-jogo no centro. Então a linha principal aqui é o lance A6, para jogar B5. Outras ideias possíveis é bispo G4, atacando o cavalo em F3. Bispo E3, reforçando o ponto de D4. E aí cavalo de FD7, pressionando D4, com ideias de cavalo C6, E5 e cavalo B6. Cavalo A6 também é uma ideia. Opa, E4, cavalo A6, para preparar o lance C5. E também tem a linha com o cavalo C6, para martelar o peão de D4 diretamente. Então aqui bispo F4 também é um lance. E aí, por exemplo, depois de bispo G7, E3, no geral, as pretas precisam jogar C5 em todas as linhas da Grunfeld, né? Porque elas precisam colocar esse peão para trabalhar. Peão por e dama A5 é uma ideia bem típica, atacando o peão de C5 e cravando aqui o cavalo. Pode ter ideias de cavalo E4 também, e aumentar a pressão nessa diagonal. E por fim, a última variante que eu vou mostrar aqui para vocês é o lance bispo G5, que é conhecida como sistema Petrosian. Foi jogado pelo campeão mundial Tigran Petrosian. Tem o cavalo E4. C por D5, cavalo G5. Cavalo G5, E6. Né? Então as pretas acabam recuperando o peão. Cavalo F3, peão por. E aqui a gente acaba entrando numa estrutura de caos bar, né? Que é bem típica do gambito da dama recusado. Mas também pode vir de outras aberturas, como esse é o caso, né? Que as pretas têm o par de bispos e as brancas vão tentar fazer aqueles típicos planos, né? Jogar B4, B5 e tal. Ataque da minoria. Claro, as brancas podem jogar bispo F4 aqui também. Mas depois de cavalo por, peão por, D toma C4, aceitando o peão. Então as brancas vão tentar recuperar o peão e tentar manter o centro também, né? E4 e tal. E as pretas vão ter algumas ideias, né? Como por exemplo B5 para manter o peão. A4, C6 e aí dama B1. Martelando o peão de B5, que é uma ideia muito típica, esse dama B1, nessa variante, né? E também tem aqui, só pra gente fechar essa parte teórica, tem o lance G3 aqui também, né? E aí D5 é um lance que tem que ser feito, porque agora se jogar peão por cavalo por E4, beleza, né? O cavalo vai ter que voltar para B6, mas já tá um pouco mais enfraquecido algumas casas aqui, principalmente a casa de F3. Bom, essa é uma pequena introdução a Grunfeld, né? Então, basicamente, as pretas cedem o centro para as brancas, mas precisam martelar esse centro depois. E vamos para a partida, né? E a partida que eu vou mostrar hoje é uma partida do Donald Byrne, né? Contra o Fischer. E é conhecida como a partida do século, né? Uma partida de 1956. Então, eu segui o cavalo F3. Opa, deixa eu... Ah, tá. Cavalo F3. Então, foi uma Grunfeld por transposição de lances. Dama B3. Tomou. C6 para evitar o peão. E4. Cavalo de BD7. Torre D1. Cavalo B6. Aqui em específico no sistema do lance Dama B3, as pretas têm um pouco mais de dificuldade em jogar o lance C5, né? Porque a dama fica ali enchendo o saco. Dama C5. Bispo G4, pressionando o centro. E aí bispo G5. Só que aí veio o cavalo A4, né? Bispo G5 na verdade foi um erro aqui.
Na verdade, a melhor opção aqui pro branco seria bispo E2 seguido de roque, né? Igual uma pessoa normal faria. Mas isso aí que o jogador de branco tinha na cabeça aqui, que jogou bispo G5. Que permitiu cavalo A4 aqui, que é um lance muito chato, né? Porque teve que jogar dama A3. E aí a ideia é que se tome A4 leva cavalo por E4. E aí ataca a dama e ataca o bispo e não tem como continuar a defesa do bispo, né? Eu sigo dama 3, cavalo por peão por, e agora cavalo por E4. Seguiu o bispo por E7, né? Aqui começa a entrar em umas complicações, porque veio o cavalo por E4, bispo por E7, e agora o Fischer jogou com dama B6 aqui. Sacrificando a qualidade. Mas caso as brancas joguem bispo por F8, segue bispo por F8, e olha a dificuldade, né? As pretas as brancas já perderam o centro, e elas estão com o rei no centro ainda também, né? Então, por exemplo, dama B3, torre E8 mesmo. Dama B6 A por B6, e aí tem os temas aqui em cima do rei, e o outro peão central aqui vai acabar caindo, né? Que é o peão de C3. Então aqui as pretas já estariam com uma posição boa. Mas aqui ele jogou bispo C4, desenvolvendo. Seguiu o cavalo por C3. E aqui de novo, né? Se jogar dama C3, torre de A E8. Ou torre de F8 também. Qualquer um dos dois. E depois de roque, torre por E7. O preto tem um peão a mais limpo, né? Então, não seria nada mal. Isso provavelmente era a melhor opção que as brancas tinham aqui. Mas aí o branco jogou bispo C5 aqui. Porque, por exemplo, se tira a dama, aí tá caindo em C3. Então, torre de F8, check. Rei F1. E aqui o lance que o Fischer fez entrou para a história do xadrez. Para história, né? Então a dama tá atacada, o cavalo tá atacado também, né? Que tipo de lance uma pessoa normal faria aqui, né? Talvez cavalo B5. Poderia ser cavalo B5, né? Contra-atacando em cima da dama. Mas aqui o Fischer jogou bispo E6. Sacrificando a dama mesmo. Sem medo de ser feliz, né? Então, E meio que as brancas têm que aceitar, né? Mais ou menos forçado. Porque se jogar na partida o branco aceitou a dama, né? Porque se jogar bispo E6, leva dama B5 cheque. E aí as brancas acabam levando o mate de Filidora, que é o mate afogado, né? Porque, por exemplo, depois de região, cavalo E2, rei F1, cavalo G3, região dama F1, torre F1 e cavalo E2. Ok. E se as brancas jogarem dama por C3, dama C5, aproveitando a cravada aqui na diagonal. Então as brancas aceitaram, beleza, tomou a dama. Talvez o lance dama C3 fosse o melhor mesmo. Dama C5, D5, bispo C3, bispo E6, torre E6. E jogar esse final, né, com peão a menos. E a posição é bem triste, porque o próprio rei atrapalha a torre de H1 a entrar no jogo. Mas aí ele tomou, e aí depois de bispo C4, cheque. Rei G1, cavalo E2, rei F1. A gente entra num tema tático chamado moinho de vento, né, que a gente já viu aqui no canal. Então, cavalo D4, rei G1, cavalo E2, rei F1, cavalo C3, rei G1, a toma B6, intermediário, atacando a dama. Dama B4, torre A4, intermediário de novo, atacando a dama e defendendo o bispo. E aí, depois de dama B6, cavalo por D1, né? Então as pretas aqui tem torre e par de bispos pela dama, né? Que é vantagem material mais do que suficiente. Então seguiu H3, torre por A2, rei H2, cavalo por F2. E aqui, bom, segue algumas trocas, cavalo por E1, bispo D5, cavalo F3, cavalo E4, dama B8 e B5. E aqui não tem nada com que a dama branca consiga fazer para ajudar, né? A posição das brancas é completamente perdida, porque as peças estão muito bem coordenadas e centralizadas. E, bom, tudo que as brancas podem fazer aqui é esperar o pior chegar, né? Não tem o que fazer aqui de brancas. E aqui acabou entrando numa rede de mate, porque depois de rei E1, bispo B4, cheque, rei D1, bispo B3, rei C1, cavalo E2, rei B1, cavalo C3, rei C1, torre C2, mate. Então, essa partida aqui ilustra muito o espírito da Grunfeld, né? De jogar ativamente, de jogar no contra-ataque.
em cima do centro das brancas, né? E também é um clássico, uma partida clássica, né? Essa obra-prima que o Fischer nos deixou. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês na próxima aula.